nesta manhã de quarta-feira, vivenciando a 25ª semana do tempo comum. A liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os para proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, sempre terminamos de proclamar o Evangelho e dizemos palavra da salvação. E às vezes passa despercebido por nós que a palavra de Deus é para nós palavra de salvação. E às vezes realmente passa, porque quando nós dedicamos tempo para esta palavra, quando nós ouvimos esta palavra e colocamos em prática, como nos recordava o Evangelho de ontem, esta é para nós palavra de salvação. Talvez para muitos não seja palavra de salvação, porque é preciso que acolha esta palavra, é preciso que coloque em prática esta palavra, para que verdadeiramente ela seja para cada um de nós palavra de salvação. Senão vai ser simplesmente um ato de, no final do Evangelho, recordar que ela é palavra de salvação. Então, nesta página de hoje, o Evangelho inicia dizendo que Jesus convocou os 12. Quando a gente fala em convocar, a gente não está falando em convidar. É como que uma obrigação, não é verdade? Jesus convocou os 12 para quê? Para enviá-los em missão. Os 12 são aqueles discípulos escolhidos por Jesus para que eles pudessem aprender mais de perto com Jesus, e agora Jesus os convoca para ir em missão. Mas não simplesmente deixar os seus afazeres e sair em missão. São convocados e enviados por Jesus. Jesus que deu-lhes poder. Então, ser enviado por Jesus é receber também
esse poder para curar as doenças. Diz a palavra que deu-lhes autoridade sobre todos os demônios e, além do mais, os enviou para proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Eis a missão que esses 12 recebem de Jesus. E a confiança deles deve ser total, ligada em Jesus. A confiança não deve ser no cajado, que representa a segurança. A confiança deles não deve ser na sacola, naquilo que eles podem levar para o caminho, nem no pão, o sinal da sobrevivência, nem no dinheiro que poderia comprar e estar mais seguros. E disse Jesus, nem mesmo 2 túnicas. A segurança do missionário deve ser Deus. A providência, eles precisam confiar na providência. E por isso, quando Jesus os envia, diz-lhes para não levar nada, nada que atrapalhe a sua missão, aquilo que é a sua missão. Curar as doenças, expulsar os demônios e o principal, fazer tudo isso ao anunciar o reino de Deus. Anunciar que o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus vai acontecendo exatamente quando os demônios são expulsos, quando as doenças são curadas, quando os enfermos voltam a ter saúde. Assim, o reino de Deus vai acontecendo e vai sendo anunciado por esses 12 convocados e enviados por Jesus. O missionário não pode ficar escolhendo em que casa vai ficar, o que vai comer, o que vai beber. O missionário deve confiar na providência. O missionário deve confiar em quem o enviou. E neste caso, Jesus, que deu a cada um poderes que eram somente de Jesus, mas deu-lhes poder, e por isso eles são enviados. E por isso eles vão passando de povoado em povoado, de cidade em cidade, curando, fazendo curas em todos os lugares, mas anunciando a boa nova. Queridos ouvintes, eis a nossa grande missão: anunciar a boa nova, anunciar o Evangelho, anunciar que Jesus é esta boa nova, porque enviados por Jesus, somos capazes de expulsar os demônios, curar os doentes, agir em nome de Jesus. Para isso, precisamos sermos convocados e enviados por Jesus. Então vamos pedir ao Senhor que conceda-nos a graça de sermos convocados, preparados e enviados por Jesus, porque a nossa missão é anunciar a boa nova do Evangelho. E a boa nova vai acontecendo, vai sendo anunciada
exatamente quando os doentes são curados. Exatamente quando nós, com a nossa missão, expulsamos o mal da nossa realidade. Então, peçamos ao Senhor e nos coloquemos à disposição do Senhor para sermos também convocados, preparados e enviados. Eu disse no início que os discípulos, esses 12, são aqueles que ouviram a palavra, que aprendem com Jesus. Então, para sermos discípulos, é preciso ouvir a palavra e colocá-la em prática. Somente assim seremos convocados, preparados e enviados. Daqui a pouco, vamos entrar no mês de outubro, no mês missionário. Que bom que a liturgia já traz esta palavra para nos prepararmos, para a missão. Quem sabe perguntar para nós mesmos no dia de hoje, na missão que o Senhor confiou a mim, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é encher a mala, estar seguro, deixar a palavra de Deus agir por conta? Ou a minha preocupação é confiar em Deus e agir segundo os ensinamentos de Deus? Que o Senhor nos ajude, que na nossa missão anunciemos a boa nova do Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.